Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens por lá também. E a mensagem de hoje se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que vai falar sobre a fuga de Elias para Horebe. No capítulo anterior, Elias propôs um desafio às pessoas que serviam a Baal, que o Deus a que ele servisse, que mandasse fogo do céu, era o Deus vivo, era o único Deus. E nesse desafio, somente o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, fez cair fogo do céu. Então todos creram nele, e ao final Elias mata todos os profetas de Baal. Então Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, fica sabendo disso, ela ameaça ele e manda buscá-lo para matá-lo, para fazer o mesmo com ele, o que ele fez com os profetas. Então Elias se abate, a palavra de Deus vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Deus sempre mostrando que se importa conosco, Deus sempre mostrando que cuida de nós, independente dos momentos, porque Deus não julgou Elias pela sua humanidade, por ter sentido medo, mas cuidou dele, direcionou ele, deu instruções para que ele pudesse fazer coisas, preparar substitutos para continuar o seu legado. Deus cuidou dele, mandou pão e água, e eu tenho para mim que esse pão e essa água não eram qualquer pão e não era qualquer água, era o pão da vida e a água viva, Jesus Cristo. Essa água não era qualquer água, não era qualquer alimento, mas o alimento espiritual que Elias estava precisando naquele momento. O fortaleceu com esse alimento para que ele pudesse continuar a sua caminhada, que seria longa, de 40 dias e 40 noites, que para sustentar uma pessoa 40 dias e 40 noites no deserto, esse alimento teria que ter algo especial, algo espiritual, algo do céu. Aquele alimento era para saciar mais do que uma fome física, mas uma fome espiritual do Senhor. Fortaleceu tanto que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Então não foi um alimento qualquer, foi um alimento diferente. Elias estava precisando naquele momento para conseguir suportar. E a parte de que Elias foge com medo fala da nossa humanidade. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Muitas vezes vemos pessoas sendo usadas por Deus e achamos que ela é um ser diferente. Não, porque não somos nós que fazemos, mas o Senhor, a presença dele que habita em nós que faz tudo isso. Então, Elias ter fugido após ter feito tudo aquilo, Deus ter surpreendido a todos, no final, depois de ter sido tão usado por Deus, se amedrontou, ele teve medo. Então isso fala da nossa humanidade. E Deus não nos julga por nós sermos humanos, porque desde o início, quando Deus nos escolheu, nos chamou, ele já sabia que nós seríamos assim. E ele não nos pede perfeição, mas rendição, obediência, porque nós não podemos, mas Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, pode fazer todas as coisas serem possíveis. E nós não precisamos temer nada, porque Ele está conosco, Ele nos sustenta. E se Ele está conosco, quem será contra nós? E aqui, através desse alimento, o Senhor trouxe renovo para Elias. O Senhor trouxe nova direção, o Senhor trouxe estratégias, o Senhor disse para ele o que fazer e ele foi e fez. E se não fosse por esse alimento espiritual, talvez Elias não tivesse resistido a tantas pressões, mas o Senhor sabia exatamente o que ele precisava naquele momento e trouxe esse alimento que ele estava precisando, que ele fosse fortalecido. E Elias se sentia frustrado, sobrecarregado, porque ele achava que estava só. Mas na verdade Deus ainda tinha preservado 7.000 pessoas que não tinham se prostrado a Baal. Aqui na parte B do versículo 9, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Aqui na parte B do versículo 13, ele pergunta novamente. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Deus, na verdade, estava tentando fazer com que Elias percebesse e confessasse com a boca dele o que ele estava sentindo, colocasse para fora todo aquele medo, aqueles sentimentos ruins. E através disso, o Senhor fez perceber que ele não estava sozinho,
o Senhor o fortaleceu, o Senhor não o abandonou. No versículo 12, ele mostra para Elias que ele também se encontra na brisa suave, que ele também traz conforto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. O Senhor mostra que ele não está apenas em coisas grandes, sobrenaturais, mas que ele está também na brisa suave, no nosso ordinário, que ele é a nossa paz e que ele é o nosso equilíbrio, e que nele nós encontramos esse lugar de refúgio, que nele nós podemos descansar, que nele nós somos fortes, porque sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ao perguntar o que Elias estava fazendo ali, Deus estava se importando com o que ele estava sentindo, Deus estava querendo que ele falasse do que estava no seu coração, queria mostrar que, independente do que aconteceu com ele, Deus estava com ele e não o abandonaria por nada. Então, Deus também estava querendo mostrar a ele que ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Deus iria trazer refrigério para ele, Deus traria esse fortalecimento e esse renovo para ele, e que ainda restaram mais pessoas. Ele não estava sozinho como ele pensava, porque na hora do desespero nós achamos que estamos sozinhos, que não tem mais saída, que Deus nos abandonou, quando na verdade Deus nunca saiu do nosso lado. Ele sempre esteve ali e ele foi o motivo de nós ainda estarmos vivos, de não termos sido consumidos pelas coisas dessa terra. O Senhor ministrou muito ao meu coração nessa palavra. Eu creio que Ele também falará com você. Se você quiser ter uma compreensão maior, leia o capítulo inteiro, medite e deixe o Senhor falar mais com você. Se eu fosse você, eu me alimentaria mais desse alimento que o Senhor está dando aqui. Coma e beba, porque a sua caminhada vai ser longa e você precisa desse alimento de Deus para a sua vida. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Que você receba renovo espiritual do Senhor agora, que você receba renovo emocional, receba refrigério do Senhor, receba tudo que você precisa para continuar e não parar. Receba renovo no seu chamado, receba paz do Senhor para não desistir. Se alimente dessa palavra e não perca esse alimento que o Senhor está te entregando hoje. Você não está sozinho, sozinho. Deus está com você. Não temas, porque eu sou contigo. E através da sua vida eu farei grandes coisas, porque eu não te escolhi à toa. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido e escolhida para este tempo. Ouça a minha voz e obedeça às minhas instruções, porque você vai chegar lá comigo. Você não pode sem mim. Eu estarei com você. E se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas pela palavra do Senhor também. Compartilha esse vídeo nos seus status para que outras pessoas que esperam receber essa resposta de Deus vejam o vídeo e compreendam que o Senhor quer falar com elas. Curte e comenta esse vídeo para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e entra no perfil para ver os vídeos que já tem disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.